Paz, queridos. Aqui, conforme a direção do Espírito Santo, estou aqui para falar, compartilhar da meditação que ele me inclinou a fazer diante da palavra pregada no domingo que passou. Então, em Hebreus 1, versículo 14, fala qual é a função dos anjos. Quais são as funções dos anjos? Porque eles são ministradores enviados por Deus, são mensageiros de Deus para benefício daqueles que herdarão a salvação. Eles sempre vêm anunciar alguma coisa, fazer alguma coisa em benefício de todos que herdarão a salvação. Oh, glória! E diante desta explicação de quem eles são, o Espírito Santo nos levou a meditar em algumas oportunidades que os anjos apareceram no Novo Testamento. Anunciar, por exemplo, o nascimento de João Batista. Nessa oportunidade, Zacarias não podia ter filho, né? Nem ele, nem Isabel. E Isabel era estéril. Ele orava para que Deus desse um filho a ele. Então, diante da impossibilidade, Zacarias orou ao Senhor. E em meio à oração, Deus enviou o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel anunciou. E disse: não temas, Zacarias, que o Senhor vai te dar o filho. O nome dele será João. Amados, diante daquela situação, daquele anúncio, a postura de Zacarias foi de não acreditar. Interessante, né? Ele orava e diante de uma situação em que Deus manda a resposta, que ouviu a oração, que seria dada a ele um filho, ele não acreditou. Ele falou: não é verdade. Como é que pode ser verdade isso? Presta atenção nessa postura. Diante dessa incredulidade de Zacarias, Deus tinha um propósito para o nascimento. Aquilo que Deus fala, amado, Ele cumpre. Ele cumpre. Ele é fiel, mesmo que sejamos infiéis. Então, naquele momento, Zacarias não creu. E diante dessa incredulidade, o anjo falou: então você vai ficar mudo até o nascimento de João Batista. E assim aconteceu. Depois, outra atitude, outro anúncio. Deus mandou o anjo Gabriel diante de Maria, uma moça que era noiva, jovenzinha, virgem, estava prometida a José. Então eles eram noivos e naquele tempo, mesmo sendo prometida, ainda não casados, ela era de José e José era dela. E a notícia em que o anjo Gabriel veio anunciar, meu Deus, Maria não estava pedindo um filho como Zacarias, não era casada, mas a mensagem que o anjo traz, isso está em Lucas capítulo 1, versículo 30, a partir do versículo 30, ele fala também para Maria: não temas, Maria. Não temas, pois receberá grande graça do Senhor. Amado, grande graça do Senhor. Mas ele falou: não temas. Como pode ser uma grande graça e não temer? Porque dela sairia o prometido. Aleluia, o Salvador. Jesus nasceria dela pelo poder do Espírito Santo. Era uma graça, porque ela foi escolhida para ser mãe do Salvador, mas ao mesmo tempo traria a ela e a José um risco. Um risco para o casamento, um risco de ser apedrejada, um risco de ser falada, caluniada, a vergonha para José. Tudo isso diante da graça anunciada. Por isso que o anjo falou: não temas. Mas a atitude dela foi de fé. A atitude de Zacarias, por um momento, era uma coisa que ele estava pedindo, querendo. E diante da palavra anunciada, ele não acreditou. Agora, Maria não estava pedindo filho. E ela nem tinha, diante
da situação dela a hora de ter um filho, só depois do casamento. Então, o não temas a ela, dita ela creu e falou assim, a postura de fé de Maria foi: sou serva de Deus, sou serva do Senhor, que cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Cumpra-se em mim o que eu acabei de ouvir. Atitude de fé. E nessa atitude de fé ela compartilhou com o seu futuro marido José. Situação? Mas o Espírito Santo, o Deus poderoso, fez a mesma coisa. Mandou um anjo num sonho para José. José, não temas em receber Maria como sua esposa. E explicou que nasceria um filho. E ele teria o nome de Jesus, o Salvador. Olha só, queridos, diante dessa situação, ele também creu, tomou uma atitude e fez exatamente como a palavra de Deus. Recebeu Maria como sua esposa. Não falou para ninguém. Ali, seguir o seu caminho de matrimônio. Atitude de fé. Diante de riscos falatórios, como disse. Tem coisas, amados, que você pede a Deus, tem orado a Deus, e diante da situação, vem uma palavra anunciada para você que Deus fará. E qual é a sua atitude? De fé ou de dúvida? Zacarias teve dúvida a respeito de algo que ele estava pedindo e que era impossível para ele. O que o anjo disse a Maria? Olha, Maria falou assim, mas é impossível eu ter um filho porque eu não tive relações sexuais com ninguém. Realmente era impossível, porque só pode ter filho quem tem relações sexuais e ainda for fecundo e tudo mais. Aí Deus falou assim, o anjo, né, falou assim, Maria, para sua prima Isabel, ela já está no 6º mês. E para ela era impossível, porque ela era estéril. Mas para Deus, nada é impossível. Para você também, Maria, é impossível você ter filho virgem, mas o Espírito Santo descerá sobre você e te envolverá. Tem momentos, queridos, que eu e você, Deus nos surpreende, pede algo. Deus pediu o útero de Maria. Deus te pede algo que vai te custar. Deus te pede algo que para você pode passar pelo seu pensamento, vai ser difícil. Eu deixar que isso aconteça na minha vida. Realmente a situação vai ter justamente esses riscos. Mas a atitude de Maria foi de serva. Que se cumpra em mim o que o Senhor Deus disse hoje, conforme a palavra anunciada. Esse é o desejo de Deus a meu respeito e a seu. Que eu e você tenhamos atitude de fé diante da palavra anunciada. E vai ter momentos que o que Ele vai te surpreender, o que Ele vai pedir para você, vai custar, porque é a nossa vida com Cristo. Custa abrir mão da nossa vida. Custa abrir mão dos nossos desejos. Não era o desejo de Maria engravidar solteira, mas algo envolvia ali. Diante da palavra de Deus, Ele nos pede coisas, posturas de fé, e vai custar, porque Jesus disse, aquele que quiser vir, aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Abra mão da sua vontade. Confie em Deus e fale com Maria, que se cumpra em mim tudo conforme a palavra anunciada. Que coisa mais linda! Em mim e você também está sendo gerado Jesus. Está sendo formado em mim e você. E todo aquele que crê em Jesus, entregou a sua vida e declarou-se como Jesus sendo o Senhor da sua vida. A Ele pertence essa vida, a Ele pertence a sua vida. E o que o Espírito Santo que veio sobre você te envolveu, está gerando em você o caráter de Jesus.
Que coisa linda, amado. Você também é um escolhido e uma escolhida do Senhor para ser gerado em você. Jesus, o caráter de Jesus, você pensar como Jesus, enxergar como Jesus, fazer obras maiores que ele fez, porque assim ele prometeu. Todo aquele que crê em mim fará essas coisas e ainda obras maiores, porque eu vou para o Pai. E tudo que pedires em meu nome eu farei para que o Pai seja glorificado. Oh, coisa mais linda! Espírito Santo está gerando em você, o Espírito Santo está gerando em nós o caráter de Jesus, Cristo sendo formado em nós, nós sendo transformados à medida que eu e você nos deparamos, nos confrontamos e nos rendemos diante da palavra anunciada. E cada vez que ela é anunciada para mim e para você, você fale como Maria: sou serva do Senhor, sou servo do Senhor, seja feita na minha vida conforme a palavra de Deus. E a palavra de Deus fala, ó, não se conforme com este mundo, não tome a forma desse mundo, não siga esses pensamentos, esses desejos, essa loucura, mas transformai-vos pela renovação da sua maneira de pensar. Ó, a sua maneira de pensar é conforme a palavra anunciada para você, conforme a palavra de Deus. Seus pensamentos vão mudar e aí há uma transformação e você experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o benefício não é só para você, é para muita gente. Porque teve outras oportunidades também na Bíblia de anjos aparecerem. Daqueles que se renderam ao Senhor, os apóstolos, eles foram presos. Em duas oportunidades na Bíblia narra, em Atos, que os apóstolos foram presos e anjos enviados pelo Senhor foram lá, libertou. Eita, quebrou as cadeias e eles saíram, continuaram